Manhã tem duas crianças lá em casa, né, dos mais velhos, tem as tropinhas dos pequenos, e aí a gente consegue dar atenção para um filho. A gente percebeu que criação, você pode ter um ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco. Se todo mundo estuda no mesmo horário, a gente só vê bezerro andando dentro de casa. E na verdade essa decisão não foi uma decisão fácil. Por quê? E aqui eu já faço um adendo para isso que a gente quer chamar a atenção de vocês. A gente, para ser qualquer profissional, para ter qualquer profissão, o que a gente faz? A gente vai lá, estuda por anos, né? Anos. Tem profissões que você estuda 10 anos, como a medicina, por exemplo. Mas para ser marido, esposa, pai, mãe, a gente vai no deixa a vida me levar. Então, o jeito que vem, vai indo as crianças e vai aprendendo nos tropeços, levantando, e tudo bem. Ser pai e ser mãe é a arte de errar. Tá tudo certo. O problema é permanecer no erro. Então a gente está aqui para trazer mais instrução sobre esse assunto. E o Pablo trouxe aqui a questão de, por exemplo, nossos filhos estudarem em horários diferentes. Isso foi algo, por exemplo, eu tive que desconstruir na minha cabeça. Porque eu achava que filhos tinham que estar juntos o tempo inteiro, irmãos. Aonde o irmão vai, o outro tem que estar junto, o outro tem que estar junto, nunca separa. Então, quando, né, pelas circunstâncias que a gente estava vivendo, de ver que eles estavam brigando muito, que a gente não estava conseguindo dar atenção, veio essa ideia, a gente amadureceu ela e foi a melhor coisa que a gente fez, né, Pablo? Diminui o retorno aqui, nosso, está dando microfonia. E foi a melhor coisa que a gente fez na educação dos meninos esse ano. Porque quando eles se encontravam, quem antes se engalfinhava, agora estava morrendo de saudade. E queria até dormir junto, até dormir na mesma cama, de tanta saudade que estava. A casa ficou mais tranquila, a gente teve como ter mais tempo com eles. Mas a gente não está aqui para doutrinar sobre como você deve colocar os seus filhos na escola, que período ou não. A gente está dando esse exemplo para que vocês entendam que filhos têm que ser criados na individualidade. Treinados na individualidade. Se você trata todo mundo como um rebanho, se você trata todo mundo como gado de fato, você não vai conhecer as particularidades do seu filho, aquilo que ele necessita de atenção, aquilo que ele necessita de cuidado. E nós sabemos muito bem que essa relação com os pais é a base de adultos saudáveis, é a base de adultos maduros. Eu, por exemplo, Pablo, eu tenho uma amiga que a mãe dela teve 7 filhos, então ela tem 6 irmãos. E ela teve uma filha. Ela não tem coragem de ter mais porque ela carrega muitos bloqueios, porque ela não tinha a atenção dos pais. Era atenção, assim, era aquele negócio assim, todo mundo a mesma coisa, é aquela frase, né? Criei todos os meus filhos iguais. Não criei nenhum deles diferente. Está aí o maior erro de todos. Que a gente quer desconstruir, né? Isso é uma mentira. É porque você acha que uma criação, que é só cercar uma criança num condomínio fechado, ou dentro de um apartamento, ou dentro de uma escola, ou dentro de algum lugar, essas crianças vão ter algum tipo de resultado, né, que vai alavancar a vida delas. Não vai. Como que treina alguém? Uma pessoa fala, eu quero passar numa prova de policial. Eu tenho que treinar a pessoa na prova. Você quer tirar a carteira de motorista, eu preciso treinar você numa carteira de motorista. Ah não, mas eu quero virar piloto de corrida, o treinamento é outro. Você quer ser piloto de helicóptero? A Andressa aqui tem 11 irmãos. Conta aí pra gente, quantos irmãos vocês têm? Quantos irmãos Coloca vocês aí na são? live. Quantos filhos vocês são? Isso. E aí, o que acontece? Quando você não sabe o que é o treinamento, algo impressionante acontece. Você não tem treinamento. Qual o objetivo dos seus filhos? Vocês que são pais, você sabe o objetivo dos seus filhos? Qual o objetivo? Eu confesso que um dos 4 lá de casa eu ainda estou em dúvida. Porque é muita força que carrega. E eu falo, só pode ser uma força desproporcional para fazer uma coisa completamente desproporcional. Então a gente precisa de ter essa noção, sentir o cheiro desses meninos, entender a personalidade deles, entender o temperamento deles, que é diferente de personalidade, entender o sistema representacional dos seus filhos, e entender absolutamente aquilo que vai aguçar você como treinador. Quando um pai e uma mãe entender, o que é isso? Alguém escreveu 17 irmãos, vocês estão de brincadeira, vocês estão contando os 16. Irmãos da igreja. 15.
Ô, Nessa, você tá lascada, hein, minha filha? Mas essa é a geração irmãos? passada, né? Agora 16. a gente tem uma geração nova. Aí você está contando com um primo, com alguma coisa. Com cachorro, papagaio, periquito. E aí, o que é a grande questão desse treinamento? Esse treinamento tem que ter um objetivo. Nós precisamos olhar para os nossos filhos e falar qual que é o objetivo. Aí que vai a criação. Olha a criação. Eu sou frustrado, eu não fiz medicina, eu preciso fazer meu filho fazer medicina. Ou então alguém, para aparecer num bar, tem que falar que seu filho tem que fazer a faculdade mais concorrida de todas. Não faz sentido. Você tem que olhar para o seu filho e falar, vamos desenvolver aquilo que você carrega aí dentro. O que a gente tem que fazer como pais, o primeiro passo do treinamento, ao invés de falar de criação, não é dar uma profissão para ele. Não é ensinar o trabalho, é ensinar a identidade dele. Aí você fala, mas a gente precisa que esse menino trabalhe. Mas quem tem identidade e propósito vai dar trabalho e vai fazer muito trabalho. Vai trabalhar muito. Por quê? Porque essa pessoa vai prosperar. Agora, olha o que a gente tem que deixar de legado para as gerações. Nós estamos ensinando os nossos filhos a só ter uma profissão. Você vai perguntar o nome da pessoa, o nome dela é profissão. O fulano é tal coisa, o fulano é médico, o fulano é isso. Não, nós temos como pais que ensinar a identidade desses filhos. Tem 5 tipos de identidade. A identidade que Deus falou. A que o pai fala, que geralmente é completamente distorcido daquilo que Deus falou. A que a cultura da nação ou local fala que a pessoa é. O que terceiros falam, e tem uma pessoa que ajuda pra caramba, que é o diabo. O diabo vai falar na sua cabeça a sua identidade. Vai falar qualquer coisa menos filho. Então qualquer coisa na cabeça do diabo você vai ser menos filho. Na cabeça de terceiro, o que agradar o ego deles. Na da cultura, que você é vítima, atrasado, derrotado, deixa as coisas para a última hora. Na cabeça dos seus pais, um enorme trabalhador, né? Na do Brasil também, que você só serve para trabalhar. Agora na cabeça de Deus você foi chamado para governar, foi chamado para multiplicar, foi chamado para ter uma família forte, foi chamado para prosperar em tudo que coloca as mãos. E não é difícil entender isso. Só que seu filho precisa ser treinado para esse tipo de coisa. Porque eu te pergunto, quem que vai treinar seu filho? A igreja? Quem vai treinar seu filho? A escola? A escola serve para escolarizar. A igreja serve para evangelizar. Os amigos na rua para fazer ruaça. Quem que pode salvar seu filho? Infelizmente hoje quem tem treinado os filhos é a internet, são os jogos, é o tablet, é a televisão. É isso, é esse meio virtual que tem treinado os filhos. Porque os pais, eles estão tão cansados que, como dá trabalho com uma criança no restaurante? Vocês já repararam quando a gente chega no restaurante? Observa se você não observou. Como que funciona uma mesa com criança? Elas ou estão com o celular na mão ou com um tablet na mão. Isso destrói qualquer tipo de relacionamento. Sabe, é trabalhoso você investir na vida de um filho. É desafiador você parar para aquela criança, olhar nos olhos dela, entender quem ela é. É necessário a gente entender a individualidade de cada um. E desconstruir tantas mentiras que foram colocadas na nossa cabeça. Eu, por exemplo, tive os meus pais, né, como um exemplo, um referencial para mim. Eles são casados, eles têm 40 anos de casados, se eu não me engano, ou 39. E eu sempre aprendi com eles o respeito um com o outro. Mas um belo dia, eu lembro até hoje dessa conversa. São aquelas conversas que nos marcam. Que eu cheguei em casa e falei que eu iria ter uma profissão, que eu seria bem-sucedida, que eu teria o meu dinheiro, para que eu nunca precisasse depender de nenhum homem. Porque se eu casasse, estava tudo bem, era só separar. Eu lembro desse dia, foi um marco na minha vida. Meus pais me chamaram, nós nos sentamos à mesa e eles me explicaram. Eles me instruíram naquele momento. Então você em casa acha que está tudo certo, é normal ensinar os meninos a serem um bando de bundas moles, desculpem a expressão. É isso. Tava no... Culpa do Diego, viu? Tava no seu conteúdo isso. Ela estuda tudinho que você manda. E as meninas a serem viris, a irem para a competição. Não há como uma família perdurar dessa forma. Ninguém quer casar. Eu não gostaria de ser casada com um homem que não me dá segurança.
que não me dá proteção. Da mesma forma que eu tenho certeza que um homem não quer casar com uma mulher que vai para o fronte, que acha que é a mãe dele, que vai para a afronta. Então, assim, se nós queremos construir famílias fortes, famílias saudáveis, a gente tem que começar a repensar. Ah, mas eu não concordo. Ah, mas isso e aquilo. Quais são os fundamentos para o seu tipo de pensamento? A menina, ela não tem que aprender a ser viril, ela tem que aprender segurança. E quem mais do que você pai, do que você mãe, para ensinar segurança para essa menina? De forma saudável. Na imagem do Instagram, que eu estou fora da imagem do Instagram. Se quem estiver cuidando aí, fica bem atento com isso aí. É o seguinte. E você, pai de menino, o que você tem que ensinar para esse menino? Ele não é o dodóizinho da mamãe. Para de proteger esse menino. Esse daqui mesmo, a gente contou na live, que ele chorou o dia que a mãezinha dele não colocou mais comida no prato para ele. Foi difícil. Mas o Pablo aprendeu desde pequeno a ser desafiado, aprendeu a ser instruído. O menino, ele precisa se sentir, ele precisa ter autoconfiança. E quem desenvolve isso? Somos nós pais. É a gente que mesmo o bichinho indo lá fazendo mal feito, fala assim, parabéns meu filho. Você fez tudo atrapalhado, mas você fez bem. Parabéns. Ou instrui da forma correta. Uma forma de treinar seu filho é não ser vítima, ao invés de deixá-lo na criação solto, né, só no curral, é você, na hora que ele cai, você não pegar ele. A não ser que ele tenha um grave ferimento ali, né? Mas o fato da criança cair, você aguardar com que ela levante, a força que ela usa para levantar, ela para de dar manha. Agora, a Isabela, quando a gente saiu de casa, ela estava vestida de Branca de Neve. Ela estava vestida de Branca de Neve e alguém deu uma esbarrada e ela caiu. Aí ela dá aquela olhada e chora para alguém pegar ela. E eu falo, papai está aqui, levanta, vem cá. E ela olha e quer perder todas as forças, como a Maria do bairro mesmo. Ela quer mostrar assim, me pega porque eu sou uma lady, eu falo, mas não é uma vítima. Você vai se levantar e vem aqui. Ela vem se jogando e chorando. Aquilo é impressionante. Por que você não deve pegar seu filho quando cai no chão? Porque ele vai usar isso para se vitimizar contra você. Tem um tanto de pai que não controla o filho quando sai de casa. Seu filho sai de casa, ele fala, eu quero que compre uma coisa. Ele tipo te ameaça, fala, se você não comprar, eu vou fazer você passar vergonha aqui na frente de todo mundo. Ontem, por exemplo, o Lorenzo, ele estava muito chateado, porque ele queria muito fazer uma coisa específica na hora do aniversário. E aí, ontem foi meu aniversário, gente, a gente fez uma festinha lá em casa. E aí ele queria muito fazer um negócio específico na hora do aniversário. Veio e pediu para mim, eu falei que não. E ficou lá, acho que uns 15 minutos no meu pé, me enchendo o saco. Aí eu falei assim, não. Mas se você está insistindo, vai lá, conversa com seu pai. Pergunta o que seu pai acha. Aí o Pablo falou não para ele também. Ele voltou para mim e me ameaçou. Falou assim, então eu também não vou cantar parabéns. Eu nem vou ficar aqui, e ele está na fase de começar a aprender, né, meu bem? A dar as respostas e tal. E naquele momento eu olhei para ele e falei assim, filho, eu te amo, mas não vai ser ameaçando que você vai conseguir nada de mim. Então, boa noite, pode ir para o seu quarto, pode dormir, vai ser uma pena você não estar nas fotos da família, no dia do meu aniversário. Então, não permita que esses seres humaninhos sejam os governantes da casa. De maneira nenhuma. Eles não podem. Quem é autoridade na família é você, pai. É você, mãe. Vai dormir na hora que você quer, vai fazer o que você quer, vai comer a comida. Vocês são covardes na criação, porque vocês não estão treinando filhos. Toda vez que vocês se assentam à mesa, é uma grande oportunidade de treinar essas crianças. Tem hora que eu olho e falo, mano, esse treinamento está muito pesado, porque a Carol fala, só vai falar que não gosta de alguma coisa depois de experimentar 10 vezes e a cara tem que estar boa. E aí foi uma vez, ela conta, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Tem hora que eu reinicio. Aí tem hora que eu tem hora que eu fico numa compaixão desses meninos. Eu falei para eles, vocês nasceram na família errada. Vocês poderiam nascer na família de um tanto de pai que nem olha para os seus filhos. Vocês iam passar tranquilo, que vocês são gente boa. Só que vocês caíram numa família que é um exército. Nós enxergamos vocês como exército e vocês vão fazer exatamente como os generais estão falando. Nós somos marechais, vocês estão sendo treinados para serem generais e nós não vamos abrir mão do treinamento. E aí está a verdade, seus filhos mandam, eles falam para você calar a boca, você cala.
Eles mandam você comprar, você compra. A gente olha e dá risada e fala, a gente não vai comprar. Até queria comprar, mas como você está querendo assumir o comando no negócio, acabou a oportunidade. Você tem que ter um prazer em falar não para o seu filho. Você tem que ter um prazer em frustrar ele. Porque se ele for frustrado desde pequeno com certas coisas, aquilo vai dar um amadurecimento para ele. Eu amo gerar frustração e falar, isso é uma frustração. Isso vai fazer muita falta se você não tiver, quando você tiver com uns 20, 30 anos. E aprender a dar nome para essas experiências. Aprender a, por exemplo, uma criança quando ela está chateada, você falar para ela, nomear, falar, filho, você está frustrado, isso não tá? É bom. E pensa, gente, se uma criança não aprender a ser frustrada agora, que adulto que vai ser esse? Depende, não vai chegar nem na fase adulta, vai pular de prédio. Porque é mais fácil resolver um problema, já que a mãe sempre resolveu. Aí uma pessoa vai virar e vai falar assim, não, eu não quero namorar com você. Quem que frustrou essa pessoa? Quem que ensinou essa pessoa a tomar um não bem dado? Nunca ensinou. Então nós precisamos treinar filhos emocionalmente, espiritualmente e fisicamente saudáveis. As crianças não mandam em nada. Hoje mesmo uma pessoa me perguntou, ela falou assim, vocês saíram de viagem, a gente ficou fora 2 dias, e alguém me perguntou, seus filhos ficam bem sem você? Eles conseguem dormir sem você? Eu falei assim, claro, normal. E ela falou assim, eu não entendo, tem uma amiga minha que tem uma filha de 6 anos de idade, e ela não dorme de jeito nenhum quando a mãe dela sai. Ela chora, ela é um desespero. E eu falei assim, me responde uma coisa, essa criança dorme na cama junto com a mãe dela? Ela, não dorme, mas dorme no mesmo quarto. Olha que coisa mais simples, você fala assim, dorme no mesmo quarto, dá nada não. Você está roubando do seu filho o desenvolvimento dele ter a capacidade de estar sozinho. Né? A gente, por exemplo, a gente dorme com a porta entreaberta, meus filhos, eles sabem que se eles acordarem à noite, eles podem vir até nós. A gente vai acalentar e vai voltar para o quarto, porque o lugar deles é lá, é a individualidade de cada um. Eles sabem que aqui é o quarto da mamãe e do papai. E quando você, tem muita gente que é a favor, eu não vou entrar nesse mérito, Se a sua sabedoria em relação a treinar as crianças for maior que a nossa, faça um livro que a gente compra, a gente está atrás disso. Se você entender um pouco mais que a gente tem a humildade de te ouvir, faça uma live, nos convide, a gente quer saber o que você está fazendo. A gente não quer aqui falar assim, nosso método é o melhor. Nós estamos falando para você o seguinte, tudo que a gente tem é menos importante que a nossa família. Tudo que a gente faz na vida é menos importante que a nossa casa. Então, aonde que a gente dá valor? Na casa. Então, se você for igual a gente, ou melhor, nos ensine. Eu vi a Carol quebrando a cabeça com a amamentação. O que ela fazia? Ela ia e comprava um curso online. E o que é isso? Eu tenho que assumir. Eu sou o maior vendedor de curso do Brasil. E eu vi a Carol comprando, eu falava, mas você vai comprar de quem? Deixa eu ver. O que esse povo está ensinando? E ela aqui, os métodos, eu falava, essa mulher tem um tônus vital baixo, você vai dormir. Aí eu ficava assim. Eu falei, não, tá certo, ela precisa de ouvir. Eu não sei falar de amamentação, né? Então vamos comprar isso aqui. E a Carol compra diversos cursos, sabe para quê? Para ganhar instrução. E aí a gente aprendeu tanto esse negócio de voltar a criança para a cama. Nossos filhos nunca dormiram com a gente. Nunca assim, a gente vai dormir. Não, fica tranquilo, você nem vai dormir hoje se você falar que vai fazer isso. Você vai ficar acordado, mas dormir você não vai. Você vai dormir na sua cama. Aí alguém fala, mas é o único tempo que eu tenho com meu filho. Não, então essa é a prioridade para você parar de ver seu filho crescendo na horizontal. O que é criar filhos na horizontal? É pôr uma desculpa que você está trabalhando para pôr comida na sua casa, só que você poderia esperar eles acordar para sair. Mas você não conhece meu trabalho. Não, é você que não conhece sua família, porque era só você sair da casa que você está ou do emprego que você está e arrumar outro. Mas as coisas não são fáceis para ninguém. Para quem dá desculpa, então, é o terror. O que eu sugiro que você faça? Não crie filhos nem na vertical nem na horizontal. Piorou na horizontal. O que é horizontal? É sair de casa, a criança está dormindo, chegar em casa, ela está dormindo, ela não tem pai, ela é uma órfã. Essa criança é órfã. O que a gente tem que fazer então? Nós precisamos arregaçar a manga e falar o seguinte, eu vou treinar esses caras. Pablo, mas o que eu tenho que treinar nas coisas simples? Aqueles 4 meninos lá em casa, 3 homens e uma mulher, eu tenho que ficar vigiando os caras que não dão descarga. Eles mijam em todos os lugares, um é sonâmbulo, mija na parede. Essa tarefa é dele.
E aí eu falo, cara, o que vocês vão fazer comigo? Você vai lá e ensina, o recurso, vocês têm o mesmo recurso, vai lá e resolve. Você acha que eu sou um cara da rodoviária que lava banheiro? Não, você vai arrumar isso aqui agora. Tadinho, gente, aí tem um que eu rastrei e peguei. Peguei que ele não tá nem aí. Até pra cagar, ele chega pra frente pra sujar o vaso, sabe? Aí fica a marca, a identidade dele nos vasos. Lá em casa tem... Lá em casa, eu não sei agora, deixa eu ver, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá em casa tem 10 banheiros. Um monte. Aí os 10 banheiros fica a marca dele, ele vai em todos. A Carol treinou, falou, ó, banheiro de visita você não usa, porque você sempre vai deixar uma marca. Proibido. Esse banheiro você não usa, agora 6 banheiros você usa. Aí eu falei pra ele, mano, eu tô te rastreando pela marca que você deixa no vaso. Aí ele fica indignado. Mas você tem que parar de ser fiscal de cocô. Você tem que parar de ficar indo atrás. Eu falei, não, você está deixando a sua impressão e eu preciso te tratar. Imagina, você não vai fazer desse jeito, eu vou te treinar. Aí acontece algo. Quando alguém que não é ele faz alguma coisa no banheiro, eu chamo ele. Ele, você sabe que não foi eu. Eu falei, mas até você mudar isso, não ficar marcado na sua gestão urinária e na sua cagação, eu não vou tirar de você. E aí ele, para se livrar de mim, o que ele faz? Ele, então tá bom, eu desisto. Eu vou parar de fazer o errado. E eu sempre pego ele sempre fala, papai, o senhor sabe que o senhor está mandando eu arrumar, mas não sou eu. Eu falei, mas essa característica eu vou colocar ali em você até você terminar, até você amadurecer. Fraldas, a coisa mais interessante do mundo, o Miguel, falando, o senhor pode trocar minha fralda? Eu falei, mas você sabe conversar, você sabe pôr, eu não ponho mais. Aí, mas não estou entendendo, eu sou pequeno, ele fala desse jeito. Eu sou pequeno, aí eu falo, mas eu não vejo o bebê que você vê no espelho, eu vejo um homem aí. E se você sabe pedir, sabe me colocar e tirar, eu não ponho a mão mais. Olha alguém aqui. fala, ele é duro. Não é. Se esse cara sabe falar, esse cara sabe fazer e sabe tirar, ele já pediu para que a gente não faça mais. Tadinho, olha, o Miguel tem uma cara de anjo. O Lúcifer também era anjo. E aí depois descobriu que ele era um cão. Ou seja, você está patrocinando um anjo a cair. É um anjo e o seu pai, que é o treinador, você está fazendo ele ser o anjo caído. Fala, minha senhora. O Pablo deu um exemplo aqui como dizem, falaram aqui, de gestão urinária. Mas é nas coisas simples que a gente instrui os nossos filhos. É nas coisas simples. Então ele trouxe aqui, filho, por que você tem que fazer isso? Porque isso é mordomia. Se você não consegue cuidar das suas necessidades fisiológicas, do que você vai conseguir cuidar? Então a criança, ela precisa ter confiança para desenvolver. E quem que vai dar isso para a criança? Somos nós, pais. Então, tudo é uma oportunidade para você ensinar um embasamento para essa criança do porquê que ela está aprendendo isso. Do para que ela está aprendendo isso. E aí, o X da questão é que a gente quer colocar os filhos para fazer esgrima, para tocar violoncelo, para falar 3 idiomas. Você deixa seu filho... Eu não me esqueço de um dia, eu tinha os 3 meninos só, não sei se você vai lembrar, estava comigo. E uma vizinha tinha um filho, olhou para mim e falou assim, os 3 são seu? Eu falei, são. Ela falou assim, mas você tem babá, né? Na época eu ainda não tinha. Eu falei, não. Aí ela falou assim, pelo amor de Deus, como é que você aguenta? O meu estuda numa escola tempo integral, ele chega, ele faz aula de não sei o quê, aula de não sei o quê. Nossa, é maravilhoso. Dá 9 horas da noite ele capota. É um sacrilégio ser pai, né? Coloca essa câmera aqui, estão perguntando quais são os nomes das crianças. Essa foto é do ano passado, está fazendo um ano agora. A Carol, é essa senhora que vos fala, alguém falou que você parece uma princesa da Disney. Você está maravilhosa, cara. Obrigada, amor. Esse aqui é o Lorenzo, é o General 01. Esse é o Benjamin, o 02. Esse é o Miguel. Miguelzinho. O poderoso chefinho, vocês conhecem? Essa criança veio para testar todos os meus métodos. Eu estou conseguindo entrar na cabeça dele depois de 3 anos. Essa é a maravilhosa que Isabel. Manda em todo mundo. Só para vocês saberem qual ela é a fala, crise todo mundo obedece, essa bichinha aí, ó. Sabe qual a crise que eu tenho com o Miguel? Vocês querem saber ou não? Ele é idêntico a mim. E me irrita.
Porque ele é resolvido, E ele não isso é uma gosta de característica sofrer. importante, Pablo. Geralmente, quando os filhos, aqueles filhos que se parecem muito com os pais, são os que mais têm conflito. Então, o filho que parece muito com a mãe, o jeito de ser, o jeito de lidar, os dois saem faísca o tempo inteiro. Eu não sei se vocês já ouviram a expressão de que dois bicudos não se bicam. É mais ou menos assim. Mas por que isso acontece? Por falta de maturidade emocional. O pai e a mãe não têm maturidade emocional, abaixa na altura do filho e quer tratar ele de igual para igual. Isso foi uma das coisas recentes que a ficha caiu para nós, pelo menos para mim. Que eu falei assim, peraí, é muito pesado eu olhar para uma criança de 6 anos, de 7 anos, de 9 anos, de 3 anos, e querer, por mais incrível que eu acho que ela seja, e querer que ela entenda as coisas como eu entendo. Ali existe uma maturidade de 3 anos. Ali existe uma maturidade de 9 anos, por mais que ele pareça ser um gênio. Ele ainda sabe lidar com as emoções daquela forma. Então, vai essa dica para vocês, para você pai, para você mãe. Olhe na altura dos seus filhos. E eu sei que geralmente quando a gente está muito sobrecarregado, quando a gente está muito sobrecarregada, eles deixam de ser a prioridade. E aí a gente mergulha nas regras, nas normas, porque foi assim que você aprendeu com seus pais, e você reproduz aquele mesmo comportamento, sem questionar. Alguém perguntou aqui, fale sobre bater nos filhos. Esse é um exemplo da nossa intimidade. Eu e o Pablo, no começo, a gente dava umas varadinhas nele sim. Até o nosso segundo filho, ele levou. O primeiro, coitado, é o que mais sofre, né? A gente usava essa técnica como ferramenta de muita paciência. Na verdade, quando a gente estava calmo, quando a gente já tinha passado de todos os pontos. Ficou alguns anos no congelador. A mesma vara ficou no congelador por vários anos. Ela ficava lá, que era o tempo. E usava ela como expressão idiomática. Sim. A gente estava sentado, vocês não vão fazer? Então eu vou pedir para todos na mesa, que eram os dois, repetirem. O inimigo, o amigo da vara é o tolo. Repete. Eles, não, vou repetir. Que aí tinha uma cerimônia, eu chegava no freezer, descongelava a vara e falava, não estou entendendo, vocês não entenderam? Não. Então assim... Só que chegou uma fase que a gente começou a ver, teve um dia... Eu não me envergonho de contar isso aqui para vocês, porque foi assim que eu aprendi. Eu apanhei da minha mãe. Muito. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu vi meus avós fazendo, foi assim. E ainda mais por uma interpretação equivocada da palavra. Eu falei, tá, vamos reproduzir o comportamento. E eu me lembro exatamente de um dia, de uma semana em específico, que um dos meus filhos apanhou 3 vezes seguidas e não mudou absolutamente nada. Aquele dia eu falei assim, tem alguma coisa de errado nesse método. Esse método não está funcionando, pelo menos aqui para nós. O nosso filho perguntou para mim, quantas vezes que o seu pai te bateu? Eu falei, 3 vezes em toda a minha vida. E ele falou, então, eu queria ser assim, porque só hoje eu apanhei 3 vezes. E eu falei, então, tem alguma coisa errada, mano. Meu pai me respeitava. Eu, na verdade, respeitava meu pai. Tem alguma coisa que não está acontecendo aqui. E aí são tempos diferentes. Sim. E a gente começou a ter uma compreensão da palavra diferente daquilo que alguém ensinou para nós. A vara não é para açoitar. A vara é para corrigir. Ela precisa de ser um instrumento que mostra assim, ó, você vai ser disciplinado, mas essa disciplina não precisa ser no lombo. A gente nunca bate com mão, nunca usa chinelo. E a vara, no começo, pode ser uma expressão idiomática, é um símbolo, para mostrar para ele o seguinte, o tolo vai levar isso aqui da sociedade, vai levar isso aqui do judiciário, vai levar isso aqui da polícia, vai levar nos negócios, vai ser corrigido no casamento, mas não precisa chegar a vias de fato. Eu sei que você vai usar a sua própria vida para falar assim, eu apanhei e dei certo. Acredite, tem gente que deu certo na vida sem apanhar. Agora, a falta de disciplina não pode existir. A disciplina tem que acontecer.
Todas as vezes que eles erram, eles pedem perdão. Nós falamos, está perdoado, a disciplina está mantida. E aí a sugestão que eu te dou é de anotar isso. Perdão e disciplina são duas coisas que não se comunicam. Eu gosto de usar um exemplo absurdo e esse exemplo vai ficar guardado na sua cabeça. O marido, ele pula, né, uma cerca e vai lá e engravida outra mulher. A esposa dele, que deve ser uma santa, vai e perdoa. O perdão da mulher vai abortar a criança na barriga da outra? Não, essa é a disciplina. Vai ter um filho fora do casamento. Vai ser um problema para sempre. Por quê? Porque o perdão dela é sobre o que você fez, mas a disciplina é a consequência que você vai colher do que você fez. Isso as crianças ficam perturbadas no começo, porque nós falamos claramente, você está perdoado. Só tem um problema, a disciplina a gente não vai abrir mão. Mas por que se eu estou perdoado? Simples, porque eu te perdoo e você não tem treta comigo, mas a disciplina é para sua correção. A disciplina é uma correção de rota, anota isso. Disciplina corrige a rota da criança. E se ela não for disciplinada, ela vai entender que não existe moral, que não existe ética. Ética é a beleza do lado de dentro de uma pessoa. E se você, como pai, não treinar isso na pessoa, ela vai ser uma pessoa completamente sem estética interior. Ética é estética interior, é a beleza interior. E quem forma isso? Não é a escola. Porque eu não vou falar filho de quem, nem pai de quem, mas quantas vezes sua mãe falou assim, atende o telefone quando você era criança e fala que eu não estou. Isso é imoral. Era só sua mãe pedir para você fazer uma pergunta. Isso aconteceu comigo. Deixa sua mãe em paz, ela está em casa. Eu poupei meu pai. Esse exemplo é bom. Esse exemplo é bom. Eu lembro do dia que a minha mãe, meu pai, é por causa do motivo. Meu pai tinha ligado umas 7 vezes para ela. E ela passando roupa. Na 8ª vez ela falou assim, pelo amor de Deus, atende esse telefone. E fala que eu sumi. O que eu fiz? Atendi o telefone. Era meu pai? Claro que não. Carol, seu pai está aí? Não, sua mãe. Minha mãe mandou falar que ela sumiu. Essa pessoa riu tanto e falou assim, poxa vida, nós vamos ter que dar um jeito de encontrar sua mãe. Foi nem 2 segundos, minha mãe estava atrás de mim, rindo de nervoso. Então assim, esse assunto é um assunto delicado. Na nossa casa, nós tivemos essa experiência. No nosso amadurecimento como pais, a gente viu que a gente precisava mudar de rota. E no nosso amadurecimento de entender cada fase, cada limitação, cada momento das crianças, deu um resultado muito positivo. Eu na minha casa, por exemplo, a ficha caiu que uma criança que ela é corrigida dessa forma, ela não vai saber lidar com essas questões de agressividade. Uma criança que apanha, isso não sou eu que falo, isso são especialistas em assunto em matéria de ensinar sexualidade para as crianças. Uma criança que apanha dos pais, que é tratada de forma violenta, ela não tem coragem de contar sobre abuso para os pais dela. Só esse ponto aqui, só esse ponto nos leva a pensar e a questionar. E eu falo que quando isso começou a fazer sentido, eu falei assim, mas como é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E novas técnicas a gente foi desenvolvendo, de acordo com a individualidade de cada filho. O problema é que a gente confunde a correção com a vara, com a disciplina. Ser disciplinado não é isso, nem vice-versa. Alguém perguntou como é que faz sobre mentira. Você tem que saber uma coisa, se você como treinador não tiver a sensibilidade para entender o que ele está fazendo e colocar tudo como mentira, você perdeu. Vou te explicar. A maioria das crianças, elas não querem mentir ou não são mentirosas, elas estão num processo inventivo. O que significa isso? As crianças, elas estão mostrando a capacidade delas de criatividade e de invenção. Aí a pessoa fala, você é filho do diabo, você não sei o quê. Trata com tanto peso, acontece só um problema. Depois ele vai vir no método IP, número 580, e vai falar, meu pai me bloqueou. E eu vou falar que foi realmente isso que aconteceu. Às vezes a criança está chamando a atenção, então ela vai exagerar. E acredite, não tem uma raiz de mentira nisso. Agora tem uma criança que tem toda a consciência disso e pratica, que é a menor parte de todas. As crianças não são mentirosas. As crianças querem chamar a atenção, elas querem mostrar que estão num processo inventivo.
e criativo. Tenha sabedoria para entender isso. Não chama a criança de mentirosa, porque isso vai bloquear a criança. Tem uma criança lá em casa que ela é muito mais sagaz que todo mundo lá da nossa casa. Essa criança, não vou revelar quem é até para proteger os familiares dela, né? Que ele vai casar e depois alguém vai assistir uma live dessa e vai falar: seu pai bem que falou isso ao seu respeito. Essa criança, ela é veaca com baralho. Em casa todo mundo joga. A gente gosta muito de parar na mesa e jogar um Uno. E assim, apesar... E fica aqui uma dica, esse é um momento muito oportuno. Você ensinar seu você filho. parar para jogar com seus filhos. Jogo de tabuleiro, jogo de, sei lá, Uno, baralho, o que quer que seja. Esse é um momento muito oportuno. A gente jogou esses dias War com eles. Eu simplesmente saí da mesa. Não, eu fiquei do começo ao fim do jogo calada. A hora que o jogo terminou, o Pablo tinha que vir para a palestra, eu só virei, olhei no olho dele e falei assim: pelo amor de Deus, faz alguma coisa. O nível de descontrole dos dois mais velhos jogando o jogo foi assustador. E eu falei: Pablo, olha que oportunidade maravilhosa da gente instruir esses meninos. Ensinar a perder, ensinar a respeitar, ensinar a seguir as normas ali do jogo, a respeitar a vez do outro. Então, assim, aqui fica uma dica, uma ali oportunidade. Uma grande oportunidade de treinamento. A gente separa um dia da semana, né, Pablo? Isso. Um dia da semana, à noite dos jogos. Senta ali na mesa, sem pressa, olha nos olhos do seu filho, conversa com ele. Ô, gente, isso é uma oportunidade única. Eu detectei que tem um trapaceiro. Tinha, né? Que ele foi encontrado. Foi curado. Foi amado. E a gente falou: você não precisa disso para ser notado. Ele fazia de tudo para adivinhar o baralho do outro, para fazer tudo, para mostrar que ele é inteligente. Que a gente dá muito parabéns pelas ações que eles praticam. Quando eu detectei, aí eu comecei a pegar no pé. Só que no individual. Lembra de uma coisa: disciplina pontual individual é a melhor que existe. Você coletivizar uma disciplina, seu filho vai piorar naquilo que você está tentando corrigir. E você não vai conseguir corrigir. Ele vai ficar pior, ele vai ficar uma versão piorada daquilo, porque você está expondo ele na frente dos outros. Então ele é muito esperto e muito rápido no baralho. E eu percebi que ele fazia sem ninguém ver. Aí eu terminava o jogo e falava: ó, eu sei que você sabe que eu tô com o baralho e tal na mão. Isso é muito legal você saber, mas pela é muito primeira feio. vez alguém tá falando para eu ficar calado, deixar você falar. Ali falaram para eu calar, para você falar. Acontece. Faz parte. Depende da percepção.